Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais uma viagem pela história. Eu sou a professora Michele Santos e vamos verificar o objeto de conhecimento. Aula 12, revisão e avaliação. Vamos à nossa revisão? Olá, queridos! Chegamos a esta aula com o tema Formação da Indústria no Brasil. Como é que vai se dar essa formação? Vamos observar que durante muito tempo o Brasil ele foi um país totalmente agroexportador. O que isso quer dizer? Vivia em função da exportação de produtos agrícolas voltados para exportação. E é caracterizado também por ser uma indústria tardia, ou seja, enquanto muitas nações internacionais estavam ali desenvolvendo a sua indústria, o Brasil ainda estava inserido no âmbito ali agrícola, certo? Então vamos lá, vamos verificar que a industrialização ela é tardia, com uma produção agrária predominante até o século XX, que era voltada para o mercado externo, ou seja, para a exportação. Esse processo foi longo, envolvendo fatores tanto econômicos quanto políticos e sociais. Então, esses fatores vão estar inseridos no contexto da formação da indústria brasileira. Lembrando que nós estávamos ali inseridos até o século XX, início do século XX, em uma economia totalmente agrária, certo? Então, para falar um pouco melhor, vamos observar como se dava essa indústria brasileira no final do século XIX. Indústria brasileira no final do século XIX. Vocês podem observar aqui, nesse cenário, que nós temos aí a plantação de cana-de-açúcar. A nossa economia ela era essencialmente agrária, com a exportação de produtos como açúcar, café, borracha e algodão, certo? E os precursores para esse processo industrial, o que houve antes de acontecer essa evolução industrial vai ser justamente a abolição da escravidão em 1888 e a chegada de imigrantes, no caso aqui, europeus. Esses imigrantes eles vieram na intenção e na ideia de branquear a sociedade brasileira, uma vez que a sociedade da época ela era composta, em sua grande maioria, por negros que estavam ali na condição de escravizado. E quando a abolição da escravatura, também tem essa perda de mão de obra gratuita, que era oferecida justamente por esses negros escravizados. E as pessoas que estavam ali no topo dessa cadeia econômica não queriam empregar esses negros que estavam nessa condição, né? Já estavam libertos, mas por conta do preconceito não queria empregá-los. Então, uma medida foi trazer novas pessoas para cá, em sua grande maioria imigrantes europeus, certo? E vamos observar que haverá a introdução de pequenas indústrias urbanas, como as têxteis, que é a indústria de tecido, e também alimentícia, principalmente nas regiões Sudeste e Sul, que nós vamos observar também as importações de máquinas e capital estrangeiro. Tudo isso vai compreender a introdução desse processo de industrialização brasileira, ok? Nesse contexto, vamos observar a figura de Getúlio Vargas para a implementação da indústria. Vamos lá. Era Vargas e a industrialização por substituição de importações, que acontece durante a Era Vargas, de 1930 a 1945. Vamos observar que essa substituição de produtos vai acontecer por conta de quê? Por conta da crise econômica que estava acontecendo em 1929. Nesse período, houve uma crise mundial que começou lá nos Estados Unidos. E como o Brasil possuía uma forte ligação econômica com os Estados Unidos, nós sentimos esse processo justamente de dificuldade de aquisição de mercadorias, uma vez que o nosso principal produto que era vendido era justamente o café, e vai haver essa queda de participação econômica. Isso vai estimular o quê?
a produção interna. E claro que nós vamos observar uma menor dependência dos produtos estrangeiros, uma vez que há essa substituição de importações. Com isso, verificaremos também a criação de empresas estatais, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em 1941, que é justamente este local em que nós estamos aqui inseridos, justamente essa siderúrgica, certo? Vamos observar o investimento em infraestrutura, ferrovias e energia elétrica. Vai ser necessário fazer esse investimento para que houvesse o escoamento das mercadorias. E também vamos observar a questão da Segunda Guerra Mundial, que também vai ocasionar a escassez de produtos importados e vai impulsionar ainda mais a industrialização. Tudo isso vai estar aqui inserido nesse processo da consolidação e do fortalecimento da indústria brasileira, certo? E o Brasil começa a fabricar materiais siderúrgicos e químicos. Nesse processo, vamos observar a construção das leis trabalhistas que vão ocorrer justamente na era Vargas. Vamos a elas. Trouxemos para vocês uma linha do tempo que vai marcar as leis trabalhistas na era Vargas. Começando em 1930, com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. O Ministério serviu para implementar políticas trabalhistas, mediar conflitos entre capital e trabalho e integrar o Estado como regulador das relações econômicas e sociais. Já em 1934, vamos observar os direitos trabalhistas, como, por exemplo, a regulamentação da jornada de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, férias remuneradas, proibição do trabalho infantil e regulamentação do trabalho feminino. Já em 1935, vamos observar a criação da Justiça do Trabalho, que mediava conflitos entre empregadores e trabalhadores e assegura o cumprimento das leis trabalhistas, operando como um tribunal especializado em questões de trabalho. Em 1940, a criação do salário mínimo. O que seria o salário mínimo? Foi criado para assegurar o sustento básico do trabalhador e sua família, buscando reduzir a desigualdade e promover uma redistribuição de renda. E, por fim, mas não menos importante, em 1943, vamos observar a consolidação das leis de trabalho. A CLT unificou e sistematizou a legislação trabalhista no Brasil, reunindo em um só código as leis que regulamentavam as relações de trabalho no país. Incluiu desde normas sobre a contratação até a demissão dos trabalhadores, passando por direitos como férias, 13º salário, FGTS e regulamentação das atividades sindicais. Então, observem que todas essas leis tiveram ali a sua importância em relação a regulamentar o trabalho, a regulamentar as leis para proteger o trabalhador neste momento do governo Vargas, certo? Então, observamos aí a proibição do trabalho infantil, que foi muito importante nesse contexto. E agora vamos para o nosso próximo tópico. Observem que essas notícias elas eram veiculadas nos jornais. Então, nós temos aqui a publicação do jornal em que aparece: será publicada amanhã a consolidação das leis de trabalho, que era justamente o conjunto das leis trabalhistas, que quem foi o responsável foi justamente o presidente da época, que era Getúlio Vargas. E ele vai ser o grande responsável por essa consolidação, que muitos de nós conhecemos como CLT. Vai usar a mídia para propagar sua política, que vai estar voltada para os trabalhadores. No contexto de pós-guerra, no caso aqui pós-Segunda Guerra Mundial, vamos observar a questão do governo de JK. Olhem só, no pós-guerra e o plano de metas entre 1950 e 1960. Temos aqui a aplicação do plano de metas de JK, em que ele vai acelerar o crescimento econômico do Brasil por meio da industrialização. Vamos observar que essa industrialização vai estar inserida no contexto da criação
da indústria automobilística, com a instalação de montadoras como Volkswagen, Ford e a General Motors, que são empresas montadoras de automóveis. Nesse contexto também, vamos observar a construção de Brasília, que vai ser um estímulo à indústria da construção civil. Observem que nós passamos aí pela questão da indústria siderúrgica, a questão da industrialização automobilística e também a questão da indústria de construção civil. Todas essas indústrias vão servir para impulsionar o desenvolvimento de áreas no interior do país e também na geração de empregos, certo? Continuando, vamos observar como é que acontece esse processo de industrialização no regime civil-militar entre 1964 e 1985. Vamos observar que neste período temos o que nós conhecemos como milagre econômico, em que há o rápido crescimento econômico. Através de quê? De investimentos em projetos de infraestrutura, como hidrelétricas Itaipu e rodovias, e também incentivo à industrialização pesada, especialmente nos setores siderúrgico, petroquímico e automotivo. A industrialização brasileira foi financiada com capital estrangeiro, e isso vai resultar em quê? No aumento da dívida externa. Neste momento, era necessário haver o investimento internacional, e isso vai fazer com que empresas estrangeiras comecem a financiar esse processo de industrialização, certo? Criação da Zona Franca de Manaus. Nesse contexto de industrialização, vamos observar que é necessário haver também uma integração da economia da região norte. E com essa intenção, haverá a criação da Zona Franca. Observem que existe a lei número 3.173 de 1957, que vai ser instituída durante o governo de JK, que vai prever a criação da Zona Franca de Manaus. Como bem veicula o Jornal do Comércio, como vocês podem observar aqui, nós temos, Zona Franca em Manaus na ordem do dia, medida do mais alto alcance para o intercâmbio comercial do nosso país com o resto do mundo através da região amazônica. Então, observem que nesse contexto nós temos aqui a integração da região amazônica à economia brasileira. Só que a Zona Franca ela só vai ser implementada 10 anos depois, em 1967, com o Decreto-Lei número 288. Qual é o objetivo da Zona Franca? Promover a industrialização e o desenvolvimento econômico da Amazônia. Por meio de quê? De incentivos fiscais e tarifas reduzidas para a importação de insumos e maquinários, ok? Qual é o outro objetivo? Reduzir as disparidades regionais e promover também o desenvolvimento econômico sustentável. Todas essas questões vão estar inseridas nesse processo de desenvolvimento da região da Zona Franca de Manaus, certo? E para vocês poderem verificar essa situação da melhor forma possível, trouxemos uma animação sobre esse processo de Zona Franca de Manaus. Olhem só. No coração da Amazônia, a Zona Franca de Manaus surgiu como um impulso de desenvolvimento econômico e preservação ambiental. Criada em 1967, essa zona especial revolucionou a economia da região norte do Brasil. Com a criação da Zona Franca de Manaus, o governo brasileiro buscou integrar a Amazônia à economia nacional, oferecendo incentivos fiscais e facilitando o comércio. O objetivo? Atrair indústrias, gerar empregos e desenvolver a região. A Zona Franca opera como uma área de livre comércio. Empresas instaladas aqui podem importar insumos sem impostos, fabricar produtos com tecnologia de ponta e exportá-los para outras partes do Brasil e do mundo. O incentivo fiscal reduz os custos e torna a região competitiva no mercado global. O impacto foi significativo. Manaus se transformou em um polo industrial, gerando milhares de empregos, atraindo investimentos e modernizando a infraestrutura da região. A economia diversificada trouxe progresso para a Amazônia.
Além de impulsionar a economia, a Zona Franca ajuda a preservar a Amazônia. O desenvolvimento urbano e industrial evita a expansão descontrolada para áreas florestais, protegendo o meio ambiente e promovendo uma economia mais sustentável. A Zona Franca de Manaus é um exemplo de como o livre comércio, a industrialização e a sustentabilidade podem caminhar juntos para promover o desenvolvimento da Amazônia, garantindo um futuro melhor para todos. Então, queridos, vocês viram aí todo o processo de coleta de matéria-prima até o processo final ali da Zona Franca de Manaus, certo? E vamos verificar qual é o impacto econômico da Zona Franca. Vamos lá. Geração de empregos, urbanização e crescimento populacional de Manaus, desenvolvimento da região norte, diversificação da economia na região. Também verificaremos a menor dependência econômica das atividades tradicionais, além da promoção de modernização da infraestrutura local, como portos, aeroportos e o setor de telecomunicações. Todos esses eventos vão estar aí alinhados aos impactos da Zona Franca de Manaus, certo? E essa Zona Franca também haverá críticas e desafios que devem ser observados, como, por exemplo, a dependência de incentivos fiscais, em que há a utilização para atrair empresas, economia artificial que está sustentada por subsídios governamentais, ou seja, para as empresas virem para a região amazônica, tiveram ali redução fiscal, teve também a redução das tarifas, e isso fez com que essas empresas acabassem tendo uma visibilidade melhor para a região amazônica e por isso que elas vieram para cá. Então, quando se fala de economia artificial, se fala também dessa questão de quando houver o corte desses subsídios, essas empresas automaticamente poderão sair do território amazônico e aí gerar um grande déficit econômico para a região, certo? Vamos observar também o alto custo logístico, em que há dificuldade de entrada de insumos e distribuição dos produtos devido à localização geográfica de Manaus. E apesar de seu sucesso inicial, a Zona Franca tem enfrentado dificuldades nos últimos anos, com a perda de competitividade em relação a outras regiões industrializadas do Brasil e do mundo. E vamos observar como é que acontece a indústria no século XXI. Vimos aí a questão da Zona Franca, mas no contexto geral, como está a indústria no século XXI? Vamos observar uma indústria brasileira diversificada e também vai se tornar mais complexa, em que vamos verificar o destaque para setores como o agronegócio, a aviação com a Embraer, petróleo e gás e tecnologia da informação. Vamos observar também que há desafios no setor industrial, como a alta carga tributária, a infraestrutura deficiente e também a burocracia. Além disso, vamos verificar também a desindustrialização. O que seria isso? Perda na participação no PIB e também o enfrentamento de forte concorrência com países asiáticos. Todos esses fatores elencados vão ser características da indústria no século XXI. E nesse contexto de industrialização, precisamos verificar justamente a preservação ambiental com a Zona Franca. E aí há a questão de políticas de sustentabilidade, em que há o crescimento industrial em áreas urbanas, que vai evitar a expansão de atividades predatórias, como a agricultura extensiva e a mineração, que podem provocar o desmatamento. E, professora, qual é o futuro da Zona Franca? Vamos lá. Sua manutenção depende de decisões políticas sobre a continuidade dos incentivos fiscais e da modernização da economia da região, diversificação da economia com a inovação tecnológica e na bioeconomia, que se apoia no potencial dos recursos naturais da Amazônia, e também o desenvolvimento de novos produtos e tecnologias sustentáveis. Então, esse é o contexto geral da Zona Franca de Manaus, do processo industrial no Brasil, e nós acompanhamos aí desde o processo ali do período colonial até a atualidade.
certo? Então, essa foi a nossa revisão. Fiquem aí atentos e até a próxima!